Pô, e aí? Essa daí tá legal? Não, quer ver? Pera aí. Ah, não, passe. Essa é legal, hein? Deixa nessa daí. Olha. Não, pô, olha lá. Não, pera aí. Ah, não, a outra. Também essa não? Ah, eu prefiro aquela anterior ali. Essa era que tava tocando quando eu conheci meu cachorrinho. Olha só. Como achei tão bonito. Tá valendo? My fellow citizens, it is with a heavy heart that I bring you the findings of the Council. After deliberating in continuous session for the last 4 months in unceasing efforts to find a solution to the devastating problem of overpopulation threatening to destroy what remains of our planet, the World Federation Council has considered and rejected all halfway measures advanced by the various regional scientific congresses. We have also rejected proposals for selective euthanasia and mass sterilization. Knowing the sacrifices that our decision will entail, the World Council has nevertheless reached a unanimous decision. I quote, "Because it has been agreed by the nations of the world that the Earth can no longer sustain a continuously increasing population, as of today, the 1st of January, we join with all other nations of the world in the following edict. Childbearing is herewith forbidden. The conception of a child shall be the gravest of crimes, punishable by death. Women now pregnant will report to local hospitals for registration. I earnestly request your cooperation in this effort." Você está ouvindo Masmorra Classic. Olha lá, encontramos. Pode deixar rolar essa mesmo. Deixa rolar. Até o fim. Hoje falaremos de um clássico chamado ZPG, Zero Population Ground. Né? E para isso nós trouxemos aqui o nosso colaborador Marcos Noriega. Tudo bem, Marcos? Opa, tudo certo? Certíssimo. O nosso amigo Alexandre, que é lá do Cine Alerta. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Angélica. Obrigado pelo convite. E aí, pessoal? Opa, muito prazer ter você aqui, viu, querido? Imagina. E também conosco o nosso amigo Fábio. Fábio, querido, Epa. Fábio Fernandes. Fale um pouco sobre você, para que as pessoas conheçam o teu trabalho, Fábio. Bom, primeiramente, boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo de onde vocês estiverem ouvindo o podcast. E é um prazer estar aqui, Angélica. A gente já se conhece há anos, né? Desde os podcasts sobre Game of Thrones, da primeira temporada. Sim. Né? E é o seguinte, eu atualmente eu sou professor de jogos digitais da PUC São Paulo. Trabalho justamente com questão de roteiro, né? Narrativa e roteiro para cinema e para games. Sou escritor também, escrevo, tenho alguns contos meus publicados em algumas revistas no Brasil, também nos Estados Unidos também. E agora estou com um podcast, que é o 3 Páginas, né? E é um podcast especificamente de leitura crítica de contos. Eu e a Clara Madrigano, a cada quinzena, inclusive alternando com o Feito por Elas, da Angélica e da Isabel Whitman, né? No Anticast, estamos fazendo esse serviço de utilidade pública e assim espero. Ah, claro, sim. Maravilhoso. Por favor, acessem o conteúdo lá do 3 Páginas, que é muito legal, viu? Obrigada, viu, Fábio, por você aceitar o convite, querido. Retornando, então, aqui ao nosso filme, que aqui no Brasil é conhecido como É Proibido Procriar, né? Filme de 1972, dirigido por Michael Campos, né? Roteiro de Frank de Felita, olha só, né? E Max Herrlich, né, que também já tem aí créditos interessantes no IMDb, com atuações de Oliver Reed, Geraldine Chaplin, Don Gordon, a maravilhosa Diane Cilento, né, que eu adoro, simplesmente, todo mundo fala de Diane Cilento, né, gente, já lembra logo de The Wicker Man, né, pelo menos eu já lembro na hora, né. O Agonia e Êxtase, com o Charlton Agonia e Êxtase, Sim. Exatamente, né, que foi esposa do Sean Connery. Foi. Vamos falar um pouco então sobre a carreira do Michael
Campos, né? Que é um cara que, como eu disse, ele tem poucos créditos no IMDb. Isso é muito interessante porque eu vejo, tá? Eu particularmente, esse filme dele, que nós acessamos, que é o primeiro e único filme dele que eu assisti, né? Que ele é um filme muito importante, né? Então é meio estranho ele ser um filme onde o cara não fez um sucesso, se tornou um grande diretor e tal, porque tem todo um zeitgeist da época, né, gente? Esse negócio de filmes que é ecodistopias, não é? Que vão lançar um olhar assim sobre a probabilidades, né, do que pode acontecer no futuro, né? Tem filmes que abordam isso de uma maneira maravilhosa. Nós falamos, né, já foi gravado o podcast sobre Silent Running, né? Com Bruce Dern, conversamos muito também, entre outras distopias, é claro, esse filme acho que ele tem uma relação muito próxima também com Filhos da Esperança, né? Para não falar que não vou falar que é Ctrl-C, Ctrl-V, que seria uma crueldade, porque não é, né? Mas ele tem uma relação muito próxima. Mas em relação ao diretor, gente, vocês não devem também, obviamente, ter acessado mais obras dele, né? Mas não é interessante você ver a questão do Blaxploitation, né, e tal? Sim, o filme mais famoso dele é o The Mac, né, de 73. Isso, que eu ia falar, que tem o Richard Pryor, né? E é considerado cult, é um filme bem cultuado e tudo mais. Sim. Só que é bem esquisito mesmo, né? Que ele tenha ficado ali só nos anos 70. A filmografia dele vai de 72 a 76 e depois dá um salto pra 2008 e aí acabou. O ano passado ele morreu, né? Em maio do ano passado, quer dizer. Em maio do ano passado, inclusive o último filme dele é um filme até que a gente chama de feel good movie, né? Que é esses filmes de Natal, né, e tal. Tem a Marcia Gay Harden, né, e tal. Que é muito bizarro. Supernatural também no filme. Isso, tem o cara do Supernatural. É interessante, porque se você analisar, ele trabalhou em 72, 73, 74. Aí já pula pra 76 com um filme que eu fiquei curiosa, gente, pra assistir. Vou providenciar, vocês não tenham dúvida, que é Passover Plots, que é um filme que ele reconta assim, a história de Jesus, mas que é meio que, não sei se é meio que entregar, spoiler, mas é um filme como se ele forjasse a própria morte dele, né? Pra poder passar esse plot adiante. Não, e veja, o Jesus é o Zalman King. Pois é. Não dá pra acreditar. É muito louco esse filme. Tô doido pra ver. Eu também fiquei maluca. Quando eu assisti o trailer, eu falei, caramba, cara, como assim? Isso por si só, tu mexendo num vespeiro gigante, né? O outro filme dele lá, o The Mac, é a história aí de se eu não me engano, são dois irmãos. Um deles sai da prisão e começa a se envolver com essa coisa do ativismo mais radical dos negros, e o outro cai pra criminalidade. Vai contando a história paralela desses dois aí, né? O pessoal considera mais um filme de crítica social até do que um Blaxploitation mesmo. Mas ele tem uma carreira curiosa, esse diretor. Poucos filmes, né? Talvez o mais esquecível seja o último mesmo, que é um drama aí de Natal, essas coisas, né? Que o pessoal faz pra pagar, comprar eletrodoméstico e pagar condomínio atrasado, né, os atores. Nossa, né, porque olha só, teve o Survival de 76 e só em 2008, então teve esse Christmas Contagion, né, que é o filme dele que eu falei que é um feel good movie, né, e tal, né, que não me deixou muito empolgada, mas, porra, o Zero Population Ground, eu fiquei louca da vida com esse filme, que é maravilhoso, né. Eu tô fazendo só uma intervenção aqui rápida, eu acabei de ver o obituário dele no Los Angeles Times. Blaxploitation, eu nunca tinha visto uma foto dele. O cara é branco, de família italiana, vocês sabem disso, né? Exatamente. Ele é os cornos do Frank Langella, gente. É impressionante. Ele lembra o Frank Langella. Lembra um bocado. Pois é, mas assim, realmente é impressionante. Quer dizer, isso é bacana, é um sinal do bom diretor, né? Pelo menos nos primeiros filmes, né? Um cara poder fazer essa transição também. O Sidney Lumet também é um cara que trabalhou também, né? Nessa chave também, né? Sim, com certeza, né? E em relação a esses filmes que são chamados de ecodistopias, né? Que filmes que falam, né, sobre essa questão de, olha, toma cuidado, olha o que está acontecendo com o mundo, né? E tal. O que vocês gostariam de relacionar? Porque é interessante a gente trazer pro ouvinte, né? Que tem coisas que são bem, até que óbvias, né? Você pensa lá ali no Silent Green, né? Com Logan's Charlton Run Heston.
Logan's Run. Logan's Run pode ser bem relacionado pela questão já aí do contrário, né? Não é do nascimento, mas chega aos 30 você tem que morrer, né? Eu acho que toda essa questão, Angélica, dessa época, eu acho que foi uma das épocas, não sei se eu vou falar uma coisa aqui muito nada a ver, por favor me corrijam se eu estiver errado. Eu acho que foi uma das épocas mais honestas do cinema americano para fazer isso. Porque é o seguinte, os mocinhos, salvo algumas exceções, os mocinhos morrem no final, entendeu? Porque não dá para lutar contra o sistema como um todo. É uma coisa sistêmica mesmo, né? Você não tem esse negócio de um homem e uma mulher contra o sistema. Até tem, mas no final você não pode combater. E eu acho que esses filmes são muito mais legais como lição de futuro do que os atuais, porque eu hoje em dia eu não vejo mais com tanto pessimismo quando eu era criança, não. Eu vejo esses filmes tipo, ok, se o mocinho ou a mocinha forem por esse caminho, vai dar errado. Mas aí é legal, o filme já tá mostrando pra gente qual é o caminho que dá errado. Então vamos partir daí para outras coisas, né? Eu acho que também essa coisa desses futuros distópicos e que você sempre tem uma pessoa que um casal no caso que acaba contrariando as regras e tentando ir contra o sistema e acaba não conseguindo sobreviver, eu acho que isso ficou estabelecido um pouco também por conta desses dois livros, O Admirável Mundo Novo e mais ainda o 1984, que são clássicos, e toda essa estrutura do sistema que tenta negar a natureza humana do casal que por algum motivo se encontra, se une e tem um relacionamento proibido e que vai acabar dando errado. Infelizmente, não vai conseguir enfrentar o Zeitgeist onde eles estão inseridos ali. Isso se estabeleceu no 1984 de maneira tão forte que acabou influenciando tudo mais pra frente, inclusive o cinema, né? Sim, é verdade. Concordo. E tu, Alexandre, tua relação com essa espécie de obra que tem esse viés distópico, querido? Eu gosto muito do Cautionary Tale, né? Que é o que eles chamam esse tipo de filme. A única coisa que nos anos 70 eu vejo assim que depois o Ridley Scott melhorou muito isso, que é a questão do cenário mesmo, né? De como você mostrar esse futuro distópico. Eu acho até que o Zero Population Growth ele tem um quê de tentar deixar o negócio o mais sujo possível, mas no fim a visão, por ser um filme de sci-fi ou alguma coisa do tipo, era muito limpa, né? Você pega um filme que está mostrando uma sociedade que já não suporta mais que nasça pessoas, né? É tudo tão limpo ali, é tudo tão esterilizado, parece. Eu acho que isso para mim é uma coisa que me afasta um pouco do visual assim, do filme. Isso me incomoda um pouco. O Ridley Scott com Blade Runner ele trouxe uma coisa mais suja e mais pé no chão, né, nesse sentido de falar, olha, se o mundo tá para acabar, se o mundo tá ruim, tá todo mundo vivendo na pior situação possível, né? O Zero Population Growth ele cria a questão daquela fumaça de poluição, né? Mas é uma fumaça de poluição que não suja nada, né? Você vê o filme começa com um balão de tipo um Zeppelin, né, que tá passando informações, e ele é branco, né, passando por meio daquela fumaça. Não, sabe o que eu acho interessante a gente até mencionar para o ouvinte? A questão do livro, né? Porque antes do filme ser lançado, tinha sido lançado o livro, né? Que é a Population Bomb, Isso, né? Population Bomb, em 1968, né? Do Paul Ehrlich. Pois é. Então, e o livro, ele foi execrado na época, né? Não sei se o Fábio chegou a dar uma acessada e tal, porque sim. Ele foi chamado de histérico, né? Isso é uma histeria, mas não existe possibilidade de realmente o crescimento populacional gerar essa espécie de futuro, né? Não, até porque o cara que escreveu o livro em 68, ele previa que isso ia acontecer nos anos 80, né? Ele deu, 15 anos, tá todo mundo ferrado, porque o mundo não vai suportar mais ninguém, não vai ter comida, e o cara foi totalmente alarmista. Ele fez uma coisa que poucos conseguem, que foi unir direita e esquerda nos Estados Unidos. Os dois lados acabaram com o livro, assim, execraram mesmo o livro. Não, mas eu sou contrária à opinião assim, da crítica em geral, porque o filme eu acho que ele também sofreu com essa espécie de perseguição, né, vamos colocar assim. Porque, ao mesmo tempo, é uma época, se tu for parar pra pensar, né, nas coisas que estavam sendo lançadas, que nem eu falei de Silent Green, tem o The Andromeda Strain, né, ou The Crazies, né, do Romero. THX 1138, do
Isso, Silent Running. São filmes que são histórias de antecipação, né, que chama, né? Tá, onde você vai ver possibilidades, né, às vezes mais negras, né? Eu acho que talvez, dentre esses aí, que ele é mais pessimista, não é? Ele é mais pessimista, ele vê o futuro de uma maneira mais assustadora e pessimista. Mas isso daí, de certa maneira, tá interligado até com o próprio Blade Runner que você comentou, que também é um futuro, não é verdade? Onde, principalmente quem lê o livro, as pessoas não têm acesso aos animais e tal, e tem aquele negócio do cara ter aquela ambição para ter um desses animais, né, que são mecatrônicos, sei lá, são robôs de certa maneira, e o Zero Population Graph é a mesma coisa também, né, só que aí nesse caso vão ter as crianças que são artificiais. Eu acho que cabe aqui, já que a gente está comentando, né, para citar o plot do filme, né, porque a gente tá só divagando, tá né, a gente não falou sobre o que filme é verdade. É verdade, então eu vou fazer aqui vou jogar aqui o plot do filme e a gente depois disso fala um pouquinho sobre, tá? Ok. Então, o ZPD, que eu vou chamar de ZPD, que ficar falando o nome inteiro é um saco, né? Mas por aí tu encontra sempre como ZPD, viu, gente? Tranquilo. Pode chamar de É Proibido Procriar também, que foi o nome que ele recebeu no Brasil. É Proibido Procriar é um nome excelente, né? É maravilhoso, é proibido fumar, proibido proibir, essas coisas todas. Exatamente, é disso que eu me lembro. Assim, parece que. Dá pra cantar, né? É proibido procriar, foi o governo que diz, né? Então. Mas assim, nesse universo aí onde o filme se situa, né? A Terra ela já não tem condições de comportar os seres humanos e você começa o filme com uma mensagem, né? Que nem o Alexandre comentou, um Zeppelin, né? Onde vai ter a transmissão do que seria o presidente, né? A pessoa, né, responsável por informar, quem decide, né? Ele falando assim que devido às atitudes de todos os administradores aí, né? Administradores ou governantes, né? Seriam, né? O mundo não tem mais condições, né? De suportar as pessoas e tal. Não existe alimento, não existe água suficiente. Então, o que eles podem fazer? Ou eles podem começar a fazer a eutanásia, né? Vão selecionar pessoas para ser eutanasiadas, ou não podem mais nascer crianças, né? Então, por 30 anos, né? Essa lei que por 30 anos as pessoas não podem mais ter filhos. O ambiente, ele é todo cheio de uma fumaça espessa, né? Que você vê que as pessoas têm que usar umas máscaras que são muito interessantes. Eu gostei dessa questão da aparência, por sinal. A máscara é legal mesmo, é um belo visual. É bem interessante, né? Aí, você não tem esses cenários de filmes onde você vê grandes, né? Tipo a gente falou do Logan's Run, né? Não vai ter nada disso, é tudo muito... É uma fumaça que você não vê, por exemplo, direito o universo onde eles estão, né? Então, o que inclusive deixa o filme mais barato, é bem interessante. Eu acho até que isso foi um recurso muito bem empregado para poder esconder que eles estavam gravando ali num lugar limitado, né? A maneira como os cenários e as vestimentas são feitas, porque é um cenário muito econômico, você vê que não tem preocupações assim com decoração, com sofisticação, com luxo, e as pessoas usam roupas todas iguais também. Então, você também intui do cenário que tem uma padronização de pensamento, de sentimento e talvez um poder meio centralizado ali, né? Uhum. Sim. Mas só tem uma coisa que me incomodou o filme inteiro, eu fiquei tentando entender e não se dá pista nenhuma. São os medalhões que eles usam, que aparentemente parecem a forma de uma folha, se eu não me engano. Sim. E é o seguinte, só se explica por um único motivo. Era da moda usar medalhão na época. É verdade. Talvez dentro do livro, né, Fábio? Talvez tenha uma explicação mais específica, né? Talvez tenha ficado perdido, né, dentro dessa questão da transposição pro roteiro. Teve um momento que um dos personagens até pega o medalhão e eu achei que eles fossem explicar isso, mas aí passa e não... Ficou na ilha de edição. Pode ser, né? Pois é. Porque tem muita coisa no filme que é interessante, que não precisa explicar. Aquela cena do museu. Aliás, uma sacada que eu achei genial, que também não é exatamente original do filme, mas ficou muito bacana ali, é aquela coisa deles trabalharem no museu, os dois casais, e ficarem reproduzindo como era a relação de dois casais swingers da década de 60, 70. Até porque tinha liberdade sexual, né, e tal. Né, até porque o filme distorce, o filme não, né? O roteiro distorce bastante para a população daquele futuro, como que as pessoas viviam no século XX, né? Tem um filme que é mostrado ali falando de como que as pessoas se alimentavam, achando um absurdo, né? Que as pessoas comiam ao ar livre e que o queijo para ser bom tinha que ter fungo e não sei o que.
Exato. O filme ele faz questão de mostrar isso daí de uma maneira detalhista e as pessoas ficam assistindo no cinema, né? Sim. Nessa história vai ter um foco também muito interessante nos personagens da Geraldine Chaplin e do Oliver Reed, né? Que eles são o Russ e a Carol. Eles são um casal, né? Onde que vocês veem que eles trabalham nesse museu que o Fábio mencionou. Esse museu que ele reproduz como é que era o comportamento das pessoas, explica-se, por exemplo, o que era uma bomba que colocava combustível num veículo, como é que funcionava isso daí, Sim. o que era um gato, o que era uma galinha, todos empalhados. Eles não têm acesso mais a essa espécie de coisa, porque o mundo, né? O mundo ele foi destruído, inclusive, de maneira radioativa, pelo que eu pude entender. Isso a gente descobre depois, no final do filme, né? A gente descobre por que o mundo não comporta mais pessoas, né? Porque tem uma grande parte do mundo que está contaminada por radiação. Inabitável, né? Isso é verdade. Isso daí nos leva até a questão do Logan's Run, né? A farsa, né? Que às vezes é conduzida. Eu tive essa impressão, exatamente. né? Que existe uma farsa ali, né? Em andamento. Mas assim, só mencionando aí o personagem que tem mais foco dentro dessa questão, vai ter o personagem da Diane Cilento, que ela é Edna. A Edna, ela também atua junto com o Oliver Reed ali, fazendo essas demonstrações de casais ali, que o marido vai sair de cena, e os dois vão começar a se beijar. E o marido dela, que seria o Don Gordon, que é um cara que, por exemplo, está em A Profecia 3, né? Mas o pessoal comenta que esse é o melhor papel dele, assim, ele entendeu? Tá bem mesmo na carreira dele, né? E assim, gente, falando do universo em si, né, que o filme está inserido, vocês falaram muito de maneira interessante sobre a questão alimentar, né? O filme foca de uma maneira legal, que eles, por exemplo, num restaurante, gente, onde tá tocando aquela música ambiente, com violinos e tal, aquela lotação, e tipo, todas as comidas, elas vêm como se fosse pasta de dente, aquelas pastas, né? Aí ele tá falando, hoje tem hambúrguer, não sei o que lá, como será o sabor desse hambúrguer, né? Só que tudo é a mesma coisa, na verdade, nada tem sabor. E eles mesmo, como o Marcos disse, eles têm essa questão comportamental, porque eles parece que os sentimentos deles são meio, né, eles não entendem, por exemplo, o que é ciúme, né? Então, alguns sentimentos humanos também, eles também parece que eles com o tempo foram podados, porque eles são tão pasteurizados que eu acho que eles não sabem nem o que sentir, né? Não, mas assim, uma coisa, eu não sei se existe uma suspeita exata de em que época se passa isso. Porque tem uma cena no subterrâneo que eles acham jornais, a Geraldine Chaplin acha jornais velhos, mas os jornais ainda não estão se desfazendo no dedo, né? Quer dizer, estão amarelados, mas E tem a cena do cinema também, que tem umas pessoas mais velhas, que quando vem a cena do pessoal comendo, tem um cara que fecha o olho e lambe os beiços. Quer dizer, esse pessoal lembra. Isso aconteceu 30, 40 anos antes, não é uma coisa de 2, 3 gerações, foi dentro de uma geração. Então, assim, isso é que eu acho que é um pouquinho forçado, mas como o filme inteiro coloca isso de maneira muito, muito, muito intensa, a gente tende a comprar a ideia e esquecer, né? Mas você vê que ele bota toda hora uma pista de que não, peraí, algumas pessoas ainda lembram. Talvez o Russ e a Carol McNeil não lembrem porque eles devem ter nascido pouco depois disso, né? Sim. Isso aí é início do século XXI. Sim, porque eu acho que até devido que tipo anos 80, né? Que o cara tava prevendo que talvez isso acontecesse, né? Tem umas cenas muito emblemáticas, assim. Por exemplo, tem uma cena do restaurante onde ela tá com os legumes frescos no colo, né? Tá comendo aquela comida e tal, e tá com os legumes frescos, e ela é roubada, né? No restaurante. E essa cena é a cena da pessoa gritando bebê, né? Baby, 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 né? E tal, e os caras vindo, né? Porque assim, mais uma coisa que a gente não explicou, mas é interessante falar, que as crianças nascidas, geradas antes da lei, elas são marcadas, né? Com uma espécie de, sei lá, eles têm um dispositivo lá onde aparecem as crianças sendo marcadas, né, onde pode fazer um leitor, que elas estão autorizadas a estar vivas, né, que foi antes da lei. Já as crianças esse não, né? que aparece na testa das crianças é before edit, alguma coisa assim, não é isso? Antes do edit. Isso. Tanto que quando tá aquele Zeppelin informando lá que é proibido procriar a partir daí, né, tem uma loira que tá grávida com barrigão, né? Ela tá sorrindo, ela pensando, eu já tô grávida, né, e tal. E tem uma coisa também legal, que eles colocam a paranoia e a inveja, sabe? E aquele sentimento
interessante, né, dos oprimidos não se juntarem dentro de sua opressão, né? Uma coisa que é conversado hoje em dia também, de uma maneira legal, que assim, os que têm filho, eles são delatados pelas próprias pessoas, entendeu? Até porque eles são incentivados a delatar, eles ganham ração extra, né, se eles delatarem. Então é criado mesmo essa coisa das pessoas fazerem parte do sistema e serem incentivadas a isso. Agora, quanto à época que o filme se passa, no final, quando eles descobrem lá aquelas ruínas, né, de navios nucleares e tal, a data que aparece ali do submarino é 1978, né? Uhum. Quer dizer, ali deve ser realmente no comecinho do século XXI ou ainda nos anos 90, né? No finalzinho do século XX mesmo. Sim. Porque não é possível, teve uma guerra nuclear, né? Não deve ter passado 50, 60 anos depois. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que enquanto o pessoal tá lá na Terra, passando por essa situação de tendo que conter a população, vocês acham que no espaço tá lá o cara tentando plantar as últimas florestas da Terra, que nem nos Corridas Silenciosas? Isso aconteceu ao mesmo tempo? Pô, seria maravilhoso isso, faz todo sentido. Depois eu quero que o Marcos ele faça aí a gente ficou devaneando aqui em casa, né? Ele fez uma timeline de eventos entre os filmes, né? E é bem interessante porque as coisas casam mesmo, né? Mas guarda isso, Marcos, guarda aí pro ouvinte ficar ansioso querendo saber. Depois uma espécie de universo Marvel das distopias, né? Exatamente, isso mesmo. Gente, o que vocês acharam? São cenas muito interessantes, porque o pessoal pode falar o que for, gente, desse filme, falar que o filme é datado, uma ou outra coisa não funcionou, né? Mas as cenas, por exemplo, onde eles estão numa espécie de um espaço onde o Estado, né, vai descolar crianças artificiais, né? Que são, detalhe dessas crianças artificiais, que elas foram feitas por um cara chamado Derek Meetings, né? Ele fez os bonecos, e são bonecos bizarros que dá medo, é tipo Juju Carente, né? Não sei se vocês já viram esse vídeo Juju Carente, né? Dá medo, né? Então, mas ela desiste, né? Porque eles estão todos ali numa fila, porque como lidar com essa questão, né? Da angústia humana, do desejo da maternidade, né? É bem legal isso daí. Como é que vocês acharam dessas cenas, primeiramente essas cenas aí que eles estão nesse local, pra tentar descolar um bebê? Olha, eu achei, sinceramente, você falou do filme estar datado em algumas coisas. Realmente, quando o filme começa e eu vejo aquela coisa do Zeppelin, drone lá falando aquelas coisas, eu pensei, de novo não, filme de governo mundial distópico. Agora, naquela época fazia sentido. E aí, quando chega na cena dos bebês artificiais, aquilo me deu um incômodo sério, verdadeiro, muito profundo. Eu tive que parar o filme um momento. Porque eu falei assim, isso é apavorante. Apavorante a reação das pessoas. E aí que a gente se identifica mais ainda com a Geraldine Chaplin, porque ela meio que dá um treco e fala, não quero. Sim. Não quero isso. Uhum. E a gente também, a gente entra, começa aí entra a imersão, né? Você começa a dizer assim, mas meu Deus, se fosse comigo eu também não aceitaria isso. Como é que pode as pessoas aceitarem? E é o que você fala, as pessoas são condicionadas depois de décadas, né? De modo que elas... E aí, para pra pensar também, eu sei que eu vou falar uma besteira agora, mal comparando, mas é a mesma coisa, quase a mesma coisa de você querer o iPhone 7. Ah, sim. Entendeu? Que não tem a porra do headphone com fio, entendeu? Você tem que pagar, sei lá, 14 mil, parece, pelo câmbio de hoje, 14 mil reais o iPhone 7 e 1.400 o fone. Que isso? Não faz sentido essa merda, não faz sentido. Eu adoro meu celular Moto G primeira geração. Não, eu já tive um iPhone, agora eu tô com Android, eu vou comprar um Zenfone e acabou, entendeu? Aliás, se alguém da Lazo estiver me ouvindo, aceito o dinheiro em troca do jabá. Aceito o celular em troca do jabá. Agora é o seguinte, no iPhone nunca mais. E aí é a tal história. A gente fica brigando sobre isso hoje em dia, discutindo sobre isso, e para pra pensar. É claro que aquilo ali, evidentemente, tem um outro viés, né, da questão como você falou, Angélica, a necessidade de ser mãe. Né? Ou não necessariamente a necessidade, agora está se discutindo muito essa questão do instinto maternal hoje em dia, mas sim, a possibilidade, mas quando você se depara com a impossibilidade de ter filhos, não por você não poder gerá-los, mas porque o Estado não quer que você tenha, eu suponho que a pessoa acabe se agarrando, tanto mulheres quanto homens, ao kit, a next best thing. E é uma merda, mas é o que tem. Então a pessoa vai e pega. Mas isso pra mim realmente tem um componente de terror no filme. É um componente que me aterrorizou. É
porque dá a entender que a solução encontrada pelo Estado por uma grande corporação que está lucrando bastante com essas crianças que são vendidas, né? É você criar um produto, né? Você transformar o desejo da mulher numa necessidade de consumir um produto, né? E você quer, tipo, tampar o sol com a peneira, né? Você quer acabar com um problema, que é o problema da superpopulação, criando um outro, né? Que é a necessidade por algo grotesco, se você for levar em conta. Isso, exatamente, gera um outro problema. Gera um problema que é interessante, como o filme aborda, a questão da depressão, sim, né? Porque a personagem da Diane Cilento, ela tem um desses filhos, crianças artificiais, e ela não quer mais cuidar, né? Então você vai ter uma tela... Eu adoro isso quando aparece nos filmes, gente. É uma coisa muito gostosa, né? Ela tem uma tela plana, que é algo que hoje em dia é uma coisa comum, né? As pessoas têm, né? Uma tela plana onde ela está fazendo uma videoconferência falando com um psicólogo, né? Ou um psiquiatra, né? Que, aliás, gente, vamos mencionar, porque é impossível não mencionar. Essa personagem aí que faz a psiquiatra, que a Diane Cilento se consulta, é nada mais, nada menos do que a personagem lá da Festa de Babette, viu? O nome dela é Brigitte Federspiel, né? Que é essa psiquiatra, Marcos. Lembra das irmãs da Festa de Babette? Sim, poxa, sim. Então, maravilhosa, adoro essa atriz, gente. Quando eu fui ver, não, eu te amo, entendeu? Eu adoro. Gente, é muito legal. Porque aí você vai ter que lidar com a questão psicológica, né? Como resolver angústias humanas. Se você, vamos acabar com a superpopulação, né? E tal, né? Vamos tentar resolver essa questão. Apesar que mais pra frente eles vão tentar revogar esse negócio da lei, né? As crianças que foram geradas antes da lei estão querendo também alterar. Ou seja, né, vai rolar mais eutanásia, né? Então, isso aí não tem... É um futuro bem negro mesmo. O interessante... Então, não, essas crianças androides que são oferecidas, elas não conseguem suprir essa falta que as mães, esse sentimento materno que as mães têm. Por isso que tem que ter esse psicólogo, na verdade, para tentar convencer você de que aquele substituto mecânico funciona. E não funciona. E isso me lembrou muito também o que tem no livro do Brian Aldiss, que é um conto do livro Super Brinquedos Duram o Verão Inteiro. Que é muito isso também. A mulher não pode ter filhos, o marido compra um menino artificial para ela, e ela, com o tempo, ela vai tendo uma rejeição, vai pegando um ódio, e a criança artificial, ela tem inteligência artificial, ela começa a ficar com medo de ser morta pela mãe, que é o que a mãe realmente pretende fazer com ele, inclusive. Então, essa substituição, tanto nesse filme quanto no conto do Brian Aldiss, que me lembrou muito essa história, acaba em desastre, né? Sim, e vamos mencionar pro ouvinte, né, porque o Marcos falou de Super Brinquedos Duram o Verão Inteiro, se tornou inteligência artificial, isso, né? Esse filme aí, né? Então é interessante o pessoal fazer essa relação, que lá foi mais palatável, né? A questão da mãe, né? Do que no livro. No livro o negócio é mais pesado. Agora o que eu ia... Só tá desconsiderado pra responder aí. Não, só pra completar, essa coisa depois o filme lida com isso também, porque essa coisa de criar necessidade e aí criar um outro problema, me parece que o filme deixa também a ideia de que a superpopulação também foi uma coisa criada a partir da resolução de um problema, entre aspas, humano, que são as doenças. Né? Tem um médico lá que fala, a gente descobriu a cura do câncer, a gente descobriu a cura para todas as doenças cardíacas, e aí as pessoas pararam de morrer por conta disso. Isso, que é um médico que está em depressão, exato, né? Que ela e se as pessoas pararam de morrer, o mundo tem mais pessoas, né? Você tem que dividir espaço com mais pessoas, não tem morte. Então, é uma coisa que a gente vai causando e que vai levando a outros problemas. Vamos solucionar isso? Vamos. Aí você soluciona e fala, puta, mas agora criamos um outro. Vamos solucionar esse que a gente criou? Cria outro, né? É como se a natureza, ela não precisasse de ser solucionada. Ninguém precisa solucionar a morte, é uma coisa natural. Parece também o filme dar a entender que as pessoas mais velhas e que já estão incapacitadas para o trabalho vão ficando isoladas em algum local. Teve um momento, juntas, né? Uma espécie de asilo. Teve um momento quando... igualzinho hoje. Sim, igualzinho hoje. A diferença é que teve um momento que quando eles mostram as pessoas mais velhas indo para esse asilo, eu achei que fosse uma coisa meio campo de concentração, assim, que eles fossem começar a se livrar dos velhos, sabe? Eu até acho que nessa questão aí toda, uma coisa que eu fiquei esperando o tempo todo e que não aconteceu, seria a hipervigilância do cidadão.
cidadãos, como em 1984. Eles vão ver o velhinho lá, o médico velho, no asilo, depois ela vai pedir a opinião dele de novo sobre o bebê, leva o bebê lá, e eu fico pensando toda hora que alguém ia invadir, tomar o bebê dela e ia dizer baby, mas ali não tem vigilância, não tem câmera ali. Então nesse ponto eles dão uma suavizada. Mais ou menos, né? Porque tem um determinado momento que, tudo bem, a câmera não é 24 horas, mas a qualquer momento você pode apertar inadvertidamente o botãozinho lá, ligar aquela videoconferência e tem alguém olhando pra você, né? Que é o que quase entrega eles ali. Sim. Que é o que acontece, né? E detalhe também a personagem da Annice Langton, né? Que ela, até devido a essa questão do desejo, né? Irrefreável de ser mãe, ela acaba descobrindo, né? Porque a personagem da Geraldine Chaplin, a Carol, ela resolve falar assim, ó, é o seguinte, eu quero ter um filho. E eles transam, né? Não mostra, gente, é um filme bem pudico nesse sentido. Eles transam e ela tem uma maravilhosa máquina de aborto no banheiro, né? Onde ela pode decidir se ela quer, né? Exato, aquilo ali é maravilhoso. É um micro-ondas de aborto aquilo ali, é impressionante. Gente, a gente precisa ter uma coisa assim, né? Olha, você decide, acabou a relação, fura a camisinha, tem uma máquina, aperta o botão, acabou. Eu falei isso de brincadeira, né, gente? Que é uma coisa bem séria. Mas é que eu vi um debate tão interessante do Quebrando o Tabu, né? Que eu até recomendo, deve estar disponível lá na página do Facebook, que é Precisamos Falar sobre Aborto, e, gente, é muito relevante essa questão, né? Porque ao mesmo tempo que você está vendo, hoje em dia, o discurso, né? A problemática é totalmente outra, né? Religião, né? Essa questão toda é envolvida. E o filme, ele não perde 2 segundos com isso, é maravilhoso. Ela simplesmente tem um botão onde ela aperta ali, ela se posiciona, não é nada intrusivo, né? Parece que ela só se posiciona à frente e ela aperta a bolsa. A diferença é que nesse caso é uma coisa imposta pelo Estado, né? Você tem que fazer o aborto. E ela se rebela simplesmente por pensar, não, eu que tenho que decidir se eu quero abortar ou não, né? Que deveria ser o correto, né? Deveria ser. E é uma decisão, gente, se for parar pra pensar, é quase que uma decisão insana que ela tem. Sim, nesse caso ela não vai poder parecer, óbvio, barriguda de jeito nenhum. A criança nunca vai poder vir à luz, porque, gente, dentro dessa sociedade, eles verificam, como eu disse, se a criança tem essa marcação na testa, né? Então ela tá condenando, né? Ela está se condenando, tá condenando o filho dela e juntamente com o marido. Sim, porque a gente não comentou isso, né? Quando descobrem que uma família teve um filho depois do ato de Zero Population Growth lá, a família é exterminada, né? Sim, eles colocam uma espécie de cúpula, né? E tal, que ela vem com um avião, né? Vem trazendo assim um helicóptero, ela vem trazendo uma cúpula, vai cobrir a família inteira, pai, mãe e filho, e eles vão ficar por 12 horas lá presos até serem, né, mortos por gás. Tem o perímetro de execução da praça, sendo elevado para um determinado local certinho, porque eles são muito organizados, né? E é naquele local ali que a execução vai acontecer, através de sufocamento dentro daquela cúpula. Por 12 horas, né? Uma coisa... Isso. É importante, né, mencionar 12 horas, porque isso vai ter relevância. Sim, não, e até porque é a punição, né? É a punição, porque eles falam, você vai ficar por 12 horas contemplando o que você perdeu, né? Sim. Não, e depois o corpo é pulverizado. Mas é uma coisa interessante, porque você fica preso ali, mas eles passam uma tinta em volta para as pessoas de fora não poderem lhe ver. Eu fiquei refletindo sobre essa maneira de levar essa execução a cabo. Ao mesmo tempo querem preservar o momento daquela família ali dentro, eles terem as últimas horas só para eles, mas ao mesmo tempo pensando no que eles perderam, não expõem essas últimas horas do pessoal para o público, que também seria interessante em termos educacionais, de quem tá fora poder ver o sofrimento dos outros e pensar, não vou fazer igual, né? É muito dúbio. É uma coisa medieval, né, Marcos? Porque as punições têm que ser exemplares, né? Elas têm que ser em público para que todos possam ver, né? Ou seja, ao mesmo tempo que eles estão no futuro, né, onde não existe, por exemplo, mais algumas doenças, né? Estão tendo que, ao contrário, né, fazer o controle populacional, eles estão fazendo uma coisa totalmente medieval, né? Sim, e tal, né? É absurdo. Essa coisa da execução, a praça de execução é algo completamente, né, do período medieval ou antes, né? É interessante esse anacronismo no comportamento, né? E na maneira de legislar que existe nessa história. E é uma solução interessante também para poder chegar ao final do filme, né? E eles terem aquele plano de fuga e tal. Sim. Ao mesmo tempo que é uma solução conveniente deles pintarem um negócio de vermelho, que aí ninguém vê do lado de fora e do lado de dentro, eles conseguem fugir.
ao mesmo tempo passa essa ideia. Então foi uma boa ideia, uma boa sacada do roteiro utilizar isso daí. Sim. Eu queria fazer uma introdução aí com relação ao que foi falado antes, para lembrar que o Brian Aldiss também tem uma outra história que lembra um pouco Zip-D e Filhos da Esperança. Aliás, o nome do livro em português saiu aqui como Jornada de Esperança. É um livro de 64, saiu no Brasil no final da década de 80. E é sobre exatamente isso, a intervenção. É coisa do antropoceno que a gente está falando hoje, né? A gente está na merda que a gente está pela nossa intervenção nas coisas, né? E por excesso de radioatividade na atmosfera, porque a radioatividade, né, é aquela insidiosa por causa dos acopamentos eletrônicos, dos satélites e outras coisas, a população humana fica estéril. E a história se passa exatamente na nossa época, mais ou menos 2010, 2020. Tá todo mundo sessentão, não tem mais criança. E a sociedade está virando medieval de novo. E tem o Greybeard, né, que é um dos principais, que é o protagonista, ele e a esposa dele ficam de olho nisso, porque tem pessoas aparecendo, querendo canibalizar tudo, outros aparecem fazendo meio que uns shows meio medievais para atrair pessoas, para séquitos de seguidores, para eles conseguirem ficar por cima da carne seca, né? E aí, de vez em quando, rola um boato de que tem criança por aí, que as crianças estão voltando a nascer. Que até o final do livro você não sabe se isso é verdade ou não. Mas aparecem umas coisas meio grotescas, tipo, pega uns caras mais novos e transforma os caras em eunucos para ver se os caras continuam meio crianças mesmo, entendeu? Olha só, que interessante. Então essa coisa da sociedade ir pro medievalismo é outro medo que a raça humana tem, né? De tudo ir pra barbárie. Porque no fundo, né? A gente sabe que a gente é bárbaro. Nunca deixamos de ser. Lógico. No fundo a gente sabe. E essa invasão de histórias, né, com esse mote de radiação e mundo pós-apocalíptico e essas distopias, elas são mesmo fruto dessa época por conta do medo da guerra nuclear, né, que foi gerado pela criação, né, das bombas para acabar com a Segunda Guerra. Hoje, eu acho que a gente pensa de uma certa forma também que, se a gente for analisar, esse futuro de que as pessoas daqui 30, 40 anos a gente vai viver num mundo de velhos, ele não é um futuro muito, muito difícil de você imaginar. Você sai hoje pelas ruas e pergunta pra molecada, ninguém quer ter filho mais. Isso, inclusive aqui na região, se eu não me engano, em algumas regiões e alguns locais do mundo, o pessoal está fazendo essa análise aí de quanto mais o tempo passa, as pessoas não estão tendo mais aquelas famílias com 7 filhos. Eu sou de uma família que eu sou a 7ª filha, né? Então tem famílias muito grandes. E hoje em dia o pessoal não está querendo, não ter no máximo um filho ou não ter filho nenhum. O que isso tem a ver até com a questão de ter mais facilidade, questão do capital, de emprego, né, de oportunidades. Sim, tem a questão do individualismo, né? As pessoas não estão querendo nem casar mais, né? Quero viver sozinho aqui, você vive aí, depois a gente dá um jeito, né? Então... Isso, os filhos estão ficando até quase os 30 anos na casa dos pais, né? Tá mudando, né? Sim. Então eu acho que daqui pra frente a gente tá num bom momento para começarem a surgir novas distopias aí, baseadas nesse, entre aspas, medo, né, de que de repente todo mundo, daqui 40 anos o mundo vai ser um mundo de velhos, não vai ter muitas pessoas jovens, né? Pois é, não, a gente fica com medo de distopia, né? Imagina, por exemplo, uma distopia onde você não pode ir pra rua se manifestar e toma bala de borracha. Imagina que coisa absurda. Imagina que coisa louca seria escrever isso 10, 20 anos atrás, né? Pois é, né? Veja bem, né? Exatamente o que acontece hoje em dia. Eu queria trazer uma relação, algumas relações, porque as pessoas, elas realmente comparam muito esse filme com outras obras, claro, né, que tem a ver, que a gente falou, o que estava acontecendo na época. Os anos 70, a gente, foram anos prolíferos demais, né, para ter obras assim, nesse nível, né. E falando do Filhos da Esperança, né, que tem uma cena específica que é muito interessante, mais do que uma. Tem uma cena onde a Geraldine Chaplin, que é a cena onde ela, depois que ela pariu esse bebê, que aliás é uma cena muito bonita, com Oliver Reed, né, que é feita nas sombras, né, muito bonita, e depois a criança fica doente, e ela resolve levar a criança para esse médico. O que acontece? Ele foi inteligente, né, o marido dela, o Russ, ele arrumou um bebê, né, que é um bebê que é um mecatrônico foi uma conveniência legal do roteiro, né? Porque é mostrado no começo do filme que os caras enfrentam filas gigantescas para conseguir uma criança. Mas aí quando ele precisa de uma, ele vai lá e pega, e beleza, e tranquilo.
Porque vai ver que ele tem algum status porque ele trabalha para aquele museu, né? Mas no filme já tinha mostrado que não, né? Que eles estavam na fila ali já há um bom tempo, tanto que a hora que ela... Sim, não, vamos relevar essa ficou questão. Ficou esquisito. Sim, em relação ao Filho da Esperança em si, tem uma cena onde a Geraldine Chaplin, ela vai levar a criança pro médico. E aí o que ela faz? O bebê ele vai chorando no meio do caminho. Ela encontra com o personagem da Daiane Cilento e ela pega... O que ela faz? Ela desconfia, veja bem, ela desconfia pelo choro. Ela pega e toca numa outra criança, ela balança uma outra criança e tal, e ela vê que o choro é totalmente diferente. Ela começa a seguir a Geraldine Chaplin, né? Ela vai passar por um cinema onde as pessoas estão assistindo esses costumes, né, arcaicos, antigos, as pessoas fazendo piquenique, comendo e tal, né? Mas olhem só vocês, né? Se não dá para fazer uma relação interessante, porque na hora que ela entra com o bebê no cinema e as pessoas estavam assistindo o filme, todas olham, né? Todas as cabeças se voltam para ela, com o nenê dela chorando que ela tenta passar por ali, né? Então isso ficou muito relacionado, me pareceu muito parecido com a cena, por exemplo, de Filhos da Esperança, onde quando aquela criança está chorando no meio daquela guerra, daquela batalha, do tiroteio, todo mundo para poder ver esse milagre, né? Só que eles não têm ciência de que é um milagre ali nos braços dela, né? Ou seja, um milagre ou uma contravenção, né, no caso, né? Coisa que ela está fazendo que é ilegal. E é muito legal, essa cena específica e uma cena mais pro final do filme, quando eles vão fugir, né? Que passa também por aquela espécie de boia, né? Que fica no meio do mar, né? Uhum. Tal, né? Bem parecidos os finais de Filho da Esperança. Sim, é verdade. Da boia, eu só lembrei agora. Nossa, eu tava pensando o que eu tava vendo de estranho naquela cena. Agora sim, Alexandre, conveniências do roteiro sempre vão haver, querido. Né? E se você assistir qualquer sci-fi, tu tem que se despir dessa questão das conveniências, senão tu não vai conseguir curtir o filme, né? Né? A Game of Thrones tá aí recheado de conveniência, né? Então as distâncias não existem. Isso, não, mas assim, em relação à questão dessas cenas aí, vocês acharam interessantes? Vocês gostaram? Gente, aquela cena, por exemplo, onde ele vai antes do parto, onde ele vai pra uma biblioteca, adorei aquilo, cara. Sim! Muito 1974, né? Aquilo sim, da vigilância extrema, né? Maravilhoso. Ele vai pra uma biblioteca, ele vai digitar lá como fazer um parto, algo assim do gênero, e aparece um cara lá que não tem picas a Puxa ver. Ele, né? Puxa ele pra dentro de uma sala. Gente, que isso, né? Aquele painel, né? E aí o cara sai, projetado pra dentro do corredor lá, parece uma coisa meio de cenário de filme de James Bond, né? Vou inquirir ele, né? Por que você tá pesquisando essa palavra aí? Ele toma choque, não tem isso também? Ele toma choque. Ele sofre uma pequena tortura ali pra poder revelar. Mas ele. Aí eu acho que o roteiro é esperto também, porque você vê, ele vai pesquisar uma coisa, que é uma palavra que se parece com um negócio, pra dar a entender, se ele fosse pego, que ele tava pesquisando, ele pesquisou por engano, né? É muito bem sacado isso, assim, do personagem dele, de vou pesquisar uma coisa que. Qualquer coisa. E aí, a hora que, se alguém me pegar pesquisando isso, eu falo que foi por engano. Mas eu acho que ele não estava esperando que fosse puxado pra dentro do negócio e sofresse tortura, né, pra dizer o que tava fazendo. Não, e aquele momento ali me deixou também um pouco nervoso, porque foi o cara, o interrogatório é bacana, eu achei bem conduzido. O cara pergunta, o que você estava fazendo aí buscando parto prematuro? Aí o cara fala assim, não, ele tinha procurado antes uma coisa que acho que era um verbete anterior, né, que era sobre um tipo lá de heresia cristã, uma coisa assim e tal. E aí ele fala, ele acho que ele tinha feito pra tentar justamente despistar de alguma maneira, né? Aí ele cita, e o cara, sim, mas quando apareceu o parto prematuro, você demorou demais pra denunciar o artigo. Aí você grita, não, mas é um absurdo, sou contra ele, tem que botar essa sujeira aqui, o que que ele manda reclamar com a biblioteca, né? É essa. Aquilo ali me incomodou. A cena em si, de maneira visual, é uma cena muito bem feita também, que é uma cena feita entre espelhos e luzes, e ela é muito impressionante. Uma luz vermelha muito forte, né? Gostei muito, sabe, de como foi feita a cena. A realização do filme em si, sabe, eu acho que ele coloca coisas assim, ao mesmo tempo que ele é muito econômico para mostrar a questão externa, né, do como é que é esse mundo que eles estão, né, mostra mais imagens interiores, né, nos locais, nas residências. É bem legal isso daí, foi uma cena impressionante, que ela traz uma angústia mesmo, né, e tal, e uma grande sacada, eu curti muito essa cena do interrogatório, a cena do parto em si é muito bem feita. A cena do parto é poética, é muito bonita mesmo. E acho que tem toda uma questão também do filme meio que fazer uma menção, né, ao nascimento de Cristo, né, por que não?
porque ele começa no Natal, né? A criança ela é gerada no Natal. Boa. E é um casal que tá fugindo com a criança de um mundo que quer matar essa criança, né? Então, ele tem um quê ali de tentar fazer essa ligaçãozinha aí com a história de Cristo, sim, né? Tem sim. O Herodes, né, mandando matar as crianças todas, né, e tal. Legal. Gostei da tua relação, não tinha pensado nisso ainda não, sim, né? Quem sabe, né, se esse filme fosse feito hoje, ele com certeza teria uma continuação, né? Em que essa criança cresceria, seria o salvador de todo mundo. Pra deixar bem claro, não colocar na cabeça das pessoas. Não, ia ter uma série de flashbacks depois pra explicar, porque americano médio sabe o que é, né? Você tem que explicar o flashback. Tem que ser didático. Não, tava lembrando hoje das diferenças entre os Solaris do Tarkovsky e do Soderbergh. Apesar do Soderbergh, eu gosto do Soderbergh, acho elegante. Eu não gosto do final, porque o final, que eu não vou falar aqui, mas assim, o final, o cara faz aquele diálogo besta do Clooney com a mulher lá pra ficar explicando o que tá acontecendo. Gente, mas não precisa dessa merda. Concordo com a palavra que você usou, assim, a direção do Soderbergh nesse filme é elegante. O grande problema é que ele tava dirigindo Solaris, né? Tava fazendo um remake. Sim. Um dos maiores clássicos da ficção científica de todos os tempos, né? Pois é. O Tarkovsky não precisa falar nada. Você, num determinado momento lá, você sabe que o cara, se tá chovendo dentro de casa, é porque ele não tá em casa, ferrou-se. Né? Não precisa falar nada. Não, isso é fantástico. Pô. E aí, o flashback, entre aspas, que o Tarkovsky faz é fazer aquele puta recuo, aquele zoom out, que mostra a Dasha do cara em Solaris, né? Tipo assim, opa, agora sim, entendi. Mas assim, se alguém não tinha entendido isso ainda, né? Soderbergh, ele errou a mão aí. Ele nem devia ter feito esse filme, na verdade. É igual o remake de Psicose. Pra quê? Não, nem falemos do remake. Tem alguns filmes que eles não precisam, né? Não precisam. Não. E aquela desculpinha furada, porque tem uma desculpa que eu não gosto, gente. Mas a gente tem que colocar no contexto da nossa época. Não tem não. Apresenta os filmes antigos pra galera. Vamos fazer o pessoal assistir coisas diferentes, né? Aceitar melhor as narrativas. Sim, olha o ZPD aí. Olha, eu conheço muito cinéfilo. O que eu mais tenho é meus colegas de Facebook, é muito cinéfilo e louco por sci-fi. Eu conheço muito. Todo mundo colocou, gente, eu nunca ouvi falar. Ou seja, passou no Brasil, mas passou há muitos anos atrás o filme, passou na TV aberta, você não consegue resgatar, você não consegue baixá-lo. Eu tenho muita curiosidade, por mais, né, que se falem do dublado, de eu ver uma dublagem clássica do filme como esse, que é interessante, mas não tem. E inclusive teve a questão da distribuição, né, gente, que isso daí também pegou depois, porque acho que quem tinha os direitos, se não me engano, era Paramount, não lembro, mas eles não se interessaram em tipo assim, distribuí-lo depois, sabe? Fazer um DVD especial. Lá fora tem, né, o filme em DVD, mas aqui no Brasil não chega. Não, mas isso eu soube nos anos 80, conversando com um amigo meu, a Paramount brasileira, ela tem um problema muito sério com ficção científica. Eles não curtem mesmo ficção científica. Você sabe que eles tentaram desconversar e não passar os filmes de Star Trek no Brasil. Gente. Porque a Paramount brasileira, de algum jeito, achou que isso aí ia dar muito trabalho pra eles e não ia dar lucro. Sou louco, né? Mas enfim. A gente querendo jogar dinheiro no negócio, né? Jogando assim, falava, será porque my money, né? Take my money. Não trabalho, é muito complicado, não precisa dar dinheiro. É nicho, né? É filme de nicho, ninguém quer ver isso, não. Exato, nichão, né? Agora uma pergunta pra vocês, né, que estão aqui gravando. Hoje em dia, é pouco, né? Existe uma de obras com esse contexto, né? Com essa questão que seja pessimista, ou que seja otimista, ou que seja utópica, né? Nesses filmes, assim, com essa espécie de discussão. Por quê? Né? Eu acho que a única coisa que eu me recordo, assim, recentemente, assim, que é mais mainstream, por exemplo, tem o filme do Cuarón, que a gente já falou várias vezes, tem o The Road, A Estrada, não é? Que eu acho que é um filme que também tem essa questão da distopia. É uma outra pegada, né? Outra pegada, que é do John Hill Coach. Poderia se passar em qualquer momento, na verdade. Sim, mas eu acho que dá pra entrar na timeline do Marcos, viu, Marcos? Anota essa. Eu não sei se o Marcos botou na timeline dele o seguinte, é um filme da década de 70 também, chamado The Ravagers, que aqui no Brasil passou como Um Novo Começo, com Richard Harris. Não assisti. Não, passou na madrugada da Globo, no Corujão, uma dublagem ótima que eu lembro, e é o seguinte, é um filme de 72, 74, e ele passou no Corujão na década de 80.
E é o seguinte, é pós-apocalipse ecológico também, entendeu? Você não tem água mais. Tem uma cena que é muito bacana no final do filme, é com o Richard Harris e Ernest Borgnine. E no final da década, no final do filme, tem uma cena que é muito clássica, já teve em Mad Max 2, se eu não estou enganado. Não, 2 ou 3, acho que o 3. E até no terrível Crepúsculo de Aço, você lembra disso? Que é o navio no deserto. Né? Sensacional. E em The Ravages tem uma cena enorme no final do filme que se dá com uma comunidade que vive no navio do deserto, né? E que o Richard Harris, ele tá simplesmente, é um Mad Max antes do seu tempo. Ele é um cara com a mulher, com a companheira dele, eles estão atravessando esse grande deserto que é o mundo. Em algum momento eles encontram um grupo de babacas que acha que eles descobriram onde fica o paraíso, né, um oásis gigantesco, e vamos pegar esse cara e torturar para ele dizer pra gente onde fica o paraíso. Ele não sabe, porque não existe. Né? E ele vai, e a perseguição é terrível. E o tempo todo essas cenas mesmo de desolação. Você raramente encontra alguma coisa que lembre a civilização. É tudo deserto. Esse navio no deserto é que é uma das coisas mais bonitas do filme. O livro de Eli, né, trabalha com essa ideia do mundo também. O livro de Eli é um filme que eu tenho um problema tão grande que eu já defenestrei tanto nessa vida que eu não vou nem falar. Mas tá lá, né? Tem um também que eu tenho um sério problema com ele, acho ele muito óbvio no discurso dele, que é o Elysium. Sim. Acho ele didático e maçante, assim. Eu fui esperando ver uma coisa assim mais, né, distópica mesmo, de olha, vamos... Que fizeram com a Judy Foster, Foster, né? E o Wagner Moura, né, coitado? Não sei o que ele tá fazendo ali. Sim. E olha, eu sei que a gente precisa ter suspensão da descrença pra ver um filme de sci-fi, mas, cara, isso é ridículo. A cada 5 minutos tem um erro grosseiro. Não, e esse tem outras conveniências que são ridículas, né? O personagem do Matt Damon, por exemplo, ele parar no hospital onde a amiga dele, que ele faz, sei lá, anos que não vê, tá lá. E que vai mover a história. Eu falei, gente, mas sério mesmo? Que essa é a desculpa? Pois é, o cara começou tão bem no Distrito 9. Distrito 9 já é um filme diferente, é um filme muito mais interessante. Agora, o último dele também é péssimo, o Chap. Não, o Chap, acho que o Elysium perto do Chap ainda é uma obra-prima. O Chap é muito ruim. Eu não quero nem ver. Olha, eu não vi o Chap, agora não vou ver. Não, o Chap é terrível. E eu até hoje não consigo entender como é que o William Gibson, não sei se vocês conhecem a obra do William Gibson, né? O Neuromancer. Olha aí, porra. Ele fez uma propaganda do Chap e até hoje, no Twitter, ele fica recomendando o Chap. Eu falei, gente, por que ele faz isso? O que tá acontecendo? Apenas pare, né? Deve ser amigo do cara. Só pode, porque não é possível. Ele faz isso. Chap é um filme que eu não apesar de ser um filme simpático, que talvez eu acho que eles queiram deixá-lo pra uma outra geração, né, que não é a gente, só pode ser, né, porque meu filho, né, se identificou muito, adorou, porque tem pessoal que é daquela banda lá. Artwoods, né, nossa, que legal, que maravilhoso. Eu particularmente, eu só fiquei né, olhando tudo, não. Sabe que a dupla dessa banda aí, eu acho que é a coisa mais interessante do filme, assim, porque eles são muito surtados e tal, é até legal mesmo. Mas o problema do filme tá no roteiro, tá na história, é tudo muito óbvio, os personagens têm que dizer o que estão sentindo, os personagens têm que dizer o que estão fazendo ali, isso não dá. Não dá, é o que o Elysium faz, assim, eu fiquei incomodado no cinema com o Elysium. Eu tenho a impressão de que Elysium é o seguinte, é o filme que o cara quis ter feito primeiro na carreira e não teve tempo na época, não teve dinheiro na época. Porque é um filme cyberpunk dos anos 80. Aquilo ali se pega com Johnny Mnemonic, e Johnny Mnemonic ainda é melhor. Pelo menos o Johnny Mnemonic se assume galhofa, né? Não, mas sabe o que é barato? O barato é que é o seguinte, eu tenho uma relação muito louca com o Johnny Mnemonic. Quando eu fui ver no cinema, e eu acho que deve ter acontecido com vocês isso, eu achei legal, filho. Gostei. Não saí mais na de época, na época não tinha muita memória, né? Esse negócio de não existia, né? Aí o que acontece? Aí, anos depois, começando a dar aula, passo o filme pros meus alunos. O que eu passo o filme pros meus alunos? Os alunos todos riram, e eu comecei a rir junto. Eu falei, caralho, que filme ruim. Por que eu tô fazendo isso, né? Parece o Batman do Adam West, que coisa absurda, né? E aí, mas como tudo dá volta, passaram mais uns anos, decidi passar de novo, a turma vai se divertir, a gente vai rir pra caramba. Não, cara, eu comecei a perceber, mas é bacaninha, tem umas cenas legais, tá? É divertido, mas, sustenta ainda, né? É porque acho que a gente foi ver tanto filme ruim nesse ínterim, que aí chega esse filme e diz, ok, até não é tão ruim quanto os mais recentes. Johnny Mnemonic, né? É também, né, baseado num conto do Gibson, né, do William Gibson. Que é muito melhor. Imagina.
Não, é um conto mais, vamos dizer assim, ele mesmo, é engraçado, Neuromancer você faz isso, você vai ler e no começo ele fala da coisa de memória, que é uma coisa de não sei quantos megas, entendeu? Aí, porra, mas é engraçado que não dá vontade de ler. O Neuromancer foi escrito em 84, 85. Exato, e o entorno você entende que, ok, faz sentido pra esse contexto, né? Agora, num filme que essencialmente, um filme é coisa que grande parte é visual, se você não conseguir fazer de uma maneira que possa continuar a ser crível ao longo dos anos, é o que você falou, vira galhofa, né? Mas ele se assume, ele coloca o Dolph Lundgren como o vilão do filme, que é um padre serial killer, pô. Não tem como um filme desse ser levado a sério. Deixa eu só dar uma desvirtuada, só pra perguntar uma coisa pra vocês. Uma coisa que chamou muito a minha atenção, porque eu sou uma leitora ávida de terror, né? E quando eu vi o nome do Frank De Felitta, eu pirei com isso daí, gente, porque ele simplesmente é responsável por um dos filmes que eu mais gosto, que é aquele, aqui no Brasil, em inglês eu sei que é The Entity, né? Mas aqui no Brasil sai com outro nome, que é uma história de uma mulher que é atacada por um sucubus. Sim, esse muito legal. O livro O Enigma do Mal. Enigma do Mal aqui no Brasil. É Barbara Hershey que faz, não é? A Barbara Hershey tá maravilhosa, com efeitos especiais sensacionais também, né? E tá um filme muito controverso com essa questão de estupro, até porque ela é desacreditada, né? Ainda mais quando fala que é um espírito, piorou, né? Se não acredito em você quando você fala que é gente mesmo, imagina quando é espírito, né? Mas o Frank De Felitta, ele é um cara que ele é muito bom nos livros dele para criar senso de ameaça. Palpável e um terror que vai se tomar conta de você por conta dessa ameaça, desse senso de perigo. E ele passa isso muito bem nesse filme, né? O roteiro funciona, tem muitos momentos que funcionam como terror, na verdade, por conta dessa constante ameaça da delação dos seus amigos, por conta do patrulhamento do governo. Até vocês falaram dessa cena em que o Oliver Reed vai na biblioteca, talvez ele nem tivesse total consciência do quanto esse patrulhamento existe, mas na hora que você tentou dar um passo além, você descobre que o patrulhamento tá aí pronto pra te pegar, né? Não, maravilhoso, gente. A cena que a Geraldine Chaplin, a Carol, ela volta pra casa com o bebê depois da consulta, sério, aquilo é uma cena de terror, gente. Quando ela volta pra casa e a Edna, que é a Daiane Cilento, tá sentada no sofá dela, do lado daquele bebê falso, e junto com o bebê dela também, com a criança dela, que é uma criança artificial, é uma cena de terror, cara. Ela tem um tom de terror. Você fala, cara, fudeu. Você mesmo sem saber, porque eles começam a fazer ameaças, né? Eles começam de maneira... É bem interessante esses personagens com os amigos deles, eles começam a ameaçá-los. Fala assim, deixa eu segurar a criança. Aí, gente, são cenas boas, porque aí eles vão começar a se meter no cotidiano e a mãe não consegue mais segurar a criança no colo, o pai não consegue mais brincar com o bebê, só os dois vão se metendo ali e tudo é eles, entendeu? Essa é minha vez de segurar o bebê. A maternidade tem aquele negócio da amamentação, né, que é uma ligação muito forte da mãe com o filho, né? Uma hora ela chega, o que a personagem, a Edna, tá fazendo? Tá dando uma mamadeira, Essa cena foi uma das que eu mais gostei no filme, justamente por conta desse sentido, assim, de que é um momento de mãe com a criança, né? E aí quando ela chega e vê a mulher dando a mamadeira, assim, é o momento que ela também já fica mais do que incomodada. Essa sequência toda é bem de filme de terror mesmo, né? Como se estivessem roubando a criança dela, né? Sim. E me incomodou profundamente. Também foi outra parte que eu dei uma parada no filme, porque eu sabia onde que ele ia acabar e tava muito difícil de assistir. Sim, mas o propósito é esse mesmo, né? Pra você ficar incomodado. E eles começam a fazer, como vocês comentaram anteriormente, eles vão pra um túnel, né? É um túnel que você vê que tá desativado, e eles vão escavar pra poder... Isso a gente vai descobrir mais no final do filme, que eles já estão prevendo o que vai acontecer, né? Porque, claro, que vocês estão sob ameaça, o tempo todo sendo obrigados a compartilhar, né? Ou não digo nem compartilhar, porque eles não estão mais tendo o direito de serem pais da criança, né? Foi roubada a paternidade, a maternidade. Eu acho que eles até incentivam que aconteça para poder usar aquilo como subterfúgio para escapar do lugar. Todo momento lá que ele fala, a partir do momento que ele fala, não, bebê nosso, vocês... Ele já esperava que eles fossem denunciá-los, né? Eu vou te falar que esse personagem aí que o Don Gordon faz, né? Que é o George. Olha o tamanho do Oliver Reed.
Ele chegar pro Oliver, isso daí eu achei, falei, cara, que tu falar, eu vou tomar conta do seu filho, entendeu? Eu quero, olha o tamanho do, eu falei, cara, esse cara... E o Campos faz questão de filmar o Oliver Reed sempre de baixo pra cima pra mostrar que o cara é enorme mesmo perto do outro, né? Sim, É muito bom, gente. Aliás, deixa eu fazer uma observação aqui que eu estava verificando agora há pouco. Duas coisas, né? Primeiro que o Frank De Felitta, ele também é autor do ótimo Audrey Rose, né? Isso, que saiu também como filme, com Anthony Hopkins. Com Anthony Hopkins, primeiro, o Robert Wise dirigindo. E olha que interessante, acho que essa cena da criança, do bebê artificial e dos pais lá, da Nancy Lento com o outro lá, de falsos pais, o Frank De Felitta é especialista em exatamente terror do cotidiano com família, né? Sim. Então tem essa coisa que sabe amedrontar. E eu não sei se vocês repararam uma curiosidade besta, porque eles não têm parentesco, mas o outro autor, o Max Hurley, que é o criador daquele livro também, The Reincarnation of Peter Proud, que é um ótimo filme também, o sobrenome dele é exatamente igual ao do Paul Ehrlich, né, do Population Bomb, né? Olha, sim. Interessante. E não são parentes, isso que é a coincidência do negócio. Se ele tivesse sendo entrevistado, ele ia falar, não somos parentes. Pois é, o Paul Ehrlich não é parente daquele químico e Paul Ehrlich... Aí tem outro que eu também tanto que ele tá no Facebook, no Wikipedia como Paul R. Ehrlich, né? Que o Paul Ehrlich é aquele sujeito que criou um dos primeiros remédios contra a sífilis e tal, né? Enfim... Olha, uma curiosidade que, sinceramente, não fazia a mínima ideia, querido. Mínima ideia. Mas olha como é bem feita essa cena, gente. É um filme que... Eu não vou falar que é um filme de 1,99 porque ele não é. Mas o jeito como eles fizeram ali, visivelmente... Porque, gente, vamos conversar. Esse filme em relação, por exemplo, a Silent Green. Ou então até o mesmo Silent Running, né? Que são filmes que são visivelmente... Você vê que tem orçamento envolvido. Pô, Logan's Run foi rodado em 70mm. Porra, sim, né? Não tem nem comparação. É muito... O Planeta dos Macacos, né? Exatamente, que é até contemporâneo também, né? É isso que eu falo, gente. Quando a gente fala de cinema, às vezes eu faço uma crítica, né, referente a diálogos. Esse é um filme que existem muitos diálogos interessantes, entendeu? Eu odeio filme que tem diálogos ruins, entendeu? Que não tem sentido, entendeu? A pessoa falando uma coisa boba, entendeu? São filmes que estão calcados em bons diálogos, em boas cenas. A cena que a Diane Silento, eles falam assim, olha, me dá o bebê aqui, né? Eu toco com eles da casa, fala, vão embora, chega, não aguento mais vocês. E eles vão pra rua, e ela começa a gritar, esbravejar, e ela pega o bebê dela, gente. Que isso daí é uma cena foda, porque inclusive tá na capa do VHS italiano, né? Qual que é o nome do título em italiano, Marcos? Do filme? Mondo Maledetto, não sei que lá, Del Bambole. Achei que fosse Maquê, bebê, não. Maquê. Não, mas é uma cena, gente, é impressionante, porque ela pega aquele bebê falso que ela tem e ela joga e quebra a criança com uma... parece coisa do Planeta dos Macacos, sabe? Ela bate e aí o bebê mecânico sangra. Aquele fluido, não é vermelho, mas é um fluido que você vê que eles não dão um background assim pra tu ver se eles têm algum sentimento envolvido, alguma inteligência artificial, né? Parece que um pouco, sim, mas ela cometeu assassinato naquele momento, né? Sim. É uma cena sensacional, e eles gritando, baby, baby. Não é a mamãe, a cena final é catártica pra personagem, né, que lá no começo estava depressiva por ter aquela criança que ela sabe que é um mecatrônico, é um troço que não tem sentimento, ele é programado pra ter sentimento, né? Então não é um sentimento genuíno. E aí o momento que ela destrói é catártico pra personagem, é uma bela cena. Eu acho que isso que você falou, Angélica, vale muito, assim, porque é um filme que, tem todas as dificuldades de orçamento, a gente nem sabe o orçamento dele, não tem informação sobre isso, que é uma coisa até rara hoje em dia, né? Hoje em dia a gente sabe o orçamento de filmes até da década de 30. Mas ele é um filme de ideias, né? E eu acho que por ele ser um filme de ideias e de ideias muito marcantes, muito boas e muito relevantes, os problemas que a gente discutiu aqui ao longo do podcast, eu acho que talvez não sejam realmente problemas, assim, porque é mais importante que o filme disse, né, do que a forma, né? O conteúdo dele é muito interessante. A mensagem eu acho que a direção, né, também a mensagem é forte. O diretor, ele se vira muito bem com o pouco que ele tem. E é óbvio que alguns problemas ou outros vão ter, como aquele que eu falei, que é um furo de roteiro, porque, né, o filme estabeleceu uma coisa e de repente ali no meio que se quebra para poder a história continuar andando. Mas isso eu acho que é o de menos, assim, porque a ideia do filme e as ideias que ele trabalha, elas são muito bem desempenhadas aqui. Ele consegue realmente colocar tudo de uma forma que as pessoas
porra, ao ponto de você assistir o filme e se sentir incomodado. O filme, eu acho que ele funciona muito bem, esse tema que é muito recorrente na ficção científica, que é essa coisa da razão, da tecnologia e do controle, se sobrepondo aos sentimentos humanos ou à natureza humana, isso gerando, claro, tensões insuportáveis e levando ao desastre. Eu acho que o filme, dentro dessa tradição de discussão desse tema, ele se insere muito bem, tanto nessa tradição da ficção científica dos anos 70, que é uma ficção científica mais cerebral, aí, mais centrada mesmo em discutir temas prementes aí para a raça humana, já que a raça humana estava com medo da extinção via guerra nuclear. Essa discussão da destruição do meio ambiente, do aumento populacional, estava muito em pauta, né? Então acho que ele é um bom exemplar de um período muito, muito, muito interessante da ficção científica, em que na verdade os temas discutidos estavam em primeiro plano. Até porque você não tinha toda essa facilidade para efeitos visuais e você não tinha essa coisa da ação, né, tá em primeiro lugar. E nem também talvez do que também durante um tempo imperou, que é a coisa da ópera, né, da space opera, né? Sim. É que com o Star Wars depois, né, meio que entre aspas muito grandes, né, degringolou tudo que estava acontecendo na ficção científica. Mas é porque a ideia do George Lucas era outra mesmo, era fazer uma coisa mais pra cima, né? Ele tava começando a ficar incomodado com tanta coisa pra baixo. Ele mesmo fez o THX 1138, que é um filme bem pessimista. E aí o Star Wars, que eu nem considero sci-fi, pra mim é fantasia espacial, não sci-fi. Mas já muito tempo de definir o que é isso mesmo. É fantasia com uma capa de ficção científica só. Não dá, não é sci-fi, né? E aí veio pra mudar um pouquinho, né? Mas aí, mesmo tendo mudado, tem outras coisas que foram sendo feitas ao longo do tempo aí que mostraram que a gente ainda continua preocupado com isso, né? Detalhe, a gente continua preocupado, mas a gente, né, claro, né, somos humanos, a gente um pouco se move para tal, né? Sim, e é até utópico, né, da gente imaginar que esses filmes com a mensagem tão importante que eles têm para passar cheguem até as pessoas e entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Sim. A pessoa sai do filme e fala, legal, né? A gente pode mesmo viver isso aí. E depois, no dia seguinte, ela esquece do que ela acabou de ver e continua repetindo os mesmos erros. Né? A gente não aprende com as coisas, porque é arte, né, gente? Obra de arte, a gente interpreta, a gente entende, a gente aprende e a gente tenta tirar alguma coisa dela. Ultimamente, eu acho que, talvez por um preconceito da maior parte das pessoas, na verdade, não considerar cinema ainda uma obra de arte, porque eu digo isso porque eu vejo muitas pessoas assim, porra, mas você foi ver aquele filme de ação, aquela ficção científica, e você tá reclamando que é ruim, pô, você também tava esperando ver o quê, né, o Cidadão Kane? Não, gente, não é isso. É um filme. O filme, ele dentro da arte cinematográfica, ele é arte. Então, todos os filmes eles têm que ser analisados com o mesmo peso, com o peso de que é uma obra de arte. Sim. Não dá pra gente relevar ou então relativizar a importância de bons roteiros, né? É isso que eu gosto. Claro. Quando ele traz angústia. Eu prefiro... Eu sou alguém que eu gosto do cinema que ele ensina pelo choque. Entendeu? Então eu tenho uma tendência a gostar mais de obras assim. Mas eu compreendo, claro, né? Quem vai gostar de coisas assim, tem um viés mais otimista e tal. Mas é interessante filmes que eles têm um viés pessimista, que eles trazem muita reflexão até mais, né? Eu acho, né? Sim, o viés otimista eu acho importante. O viés otimista é importante para mostrar que o ser humano é capaz de fazer muita coisa. A gente não pode só ficar vendo nosso lado de destruidor, né? A gente tem que ver o lado que a gente é capaz de fazer. A gente é capaz de... mas é legal tu olhar o lado destruidor pra tu poder tentar alterar essa Exatamente, porra aí, né? Você tem que fazer, você tem que fazer o equilíbrio. Mas nisso aí tem um filme muito interessante que a gente acabou não citando de distopia, que é o The Omega Man, também com o Charlton Heston. 75. Eu gosto da versão com Vincent Price. Eu também. E a versão com evidentemente, a versão mais recente, que é uma negação, né? E aqui você falou, tenta trazer uma coisa otimista, mas de uma maneira que não faz sentido pra narrativa, né? Do Will Smith. O Alexandre tá devendo um podcast aí. Ele prometeu que vai rolar um podcast. A gente vai gravar um podcast sobre essa obra. Porque o do Omega Man, na verdade, mesmo no final, com o personagem do Charlton Heston morrendo, há uma esperança sim, né? Eles conseguem um antídoto lá, para se aplicarem, e você percebe, ok, então a humanidade vai continuar resistindo. Mas você não tem o endeusamento. Se bem que é engraçado, eu lembro que a cena que o Charlton Heston morre, ele morre pendurado de uma maneira que parece estar crucificado. Sim. Então tem é como a gente está falando agora, a imagem é forte, a imagem é potente.
No do Will Smith, você tem que ficar aquela porra, ele explode, sacrifica. Não, ele é a lenda. Que não tem nada a ver com a origem. Nossa, não tem nada a ver com o do Price. Que tem a ver com o Richard Madison, né? Que é o cara que Sim. vira a lenda porque ele virou um monstro. Ele é o bicho-papão. Exatamente, né? Sim. É por isso que eu gosto do filme do Vincent Price, entendeu? Sim. Porque mostra essa questão, entendeu? E detalhe, o filme é tão bom que ele nem precisa se chamar, né? Eu sou a lenda, algo do gênero, né? E tá mortes que matam, né? Isso, Mortos que Matam aqui no Brasil, né? Uhum. Eu gosto muito. Aliás, esse autor, ele é maravilhoso, né, gente? Esse Richard Madison. Meu Deus do céu. Acho que 1/3 ou 1/4 dos episódios de Além da Imaginação foi ele que escreveu. Sim, é por isso que é bom, né? Bom pro cacete. É demais. Sim. Aliás, não conheço gente que não gosta de Além da Imaginação, né? Que maravilha. Ele roteirizou também aqueles filmes daquela fase do Roger Corman, em que ele adaptava obras do Edgar Allan Poe com o Vincent Price. Alguns roteiros são do Matheson e também bem bacana, né? Que honra, né? Matheson, se eu não me engano, ele escreveu o episódio de Além da Imaginação que meio que foi uma inspiração pro James Cameron, né? No Exterminador do Futuro, que rolou até um processinho. Sim. E o James Cameron foi o Harlan Ellison. O Harlan Ellison. É do Harlan Ellison. E parece que o James Cameron perdeu o processo. Porque perdeu, tanto que depois ele colocou no primeiro filme. No primeiro filme ele colocou After the Works of Harlan Ellison. Exatamente. Uhum. Sem contar que o Exterminador do Futuro é bem X-Men Dias de um Futuro Esquecido, né? Saiu um ano antes, mas ok. Mas aí, mais alguma coisa interessante que vocês gostariam de mencionar? Porque eu acho que a gente tá chegando num ponto bom pra terminar o podcast. E Marcos, depois tu não esquece de fazer a tua relação. A gente podia até, essa questão da timeline, não sei se vocês vão concordar, eu creio que vocês vão sugerir coisas até talvez mais precisas, inclusive. Mas se a gente fosse pensar que os filmes de ficção científica se conversam entre si, a gente poderia ter uma timeline, por exemplo, Soylent Green é um pouco antes dos eventos desse filme. Quando tá acontecendo a ação do filme do É Proibido Procriar, o cara, né, lá do Corrida Silenciosa poderia estar no espaço tentando replantar as florestas. E na parte desértica, o pessoal do The Ravagers está rodando o mundo. Mais pra a Liga Extraordinária das Distopias. Isso. Sim. Mais pra frente você poderia ter o Mad Max, porque aí o mundo ia ter gringolado uma vez. E mais pra frente ainda você poderia ter os Ardós. Não, antes dos fechou, Ardós. Não, antes dos Ardós, The Boy and His Dog. Sim, né? Do Harlan Ellison. Do Harlan Ellison, sim. E aí, coloca o The Road aí, cara, coloca. Porque olha só, gente, tem que explicar por que das relações. A questão do Mad Max, né, obviamente a falta de água, não é? Só que na época do Mad Max, o que aconteceu? Os homens, eles ainda eram capazes de fecundar uma mulher. No A Boy and His Dog, não. Existe uma sociedade subterrânea onde os homens não são mais férteis, né? Tanto que o personagem lá, o protagonista, ele vai ser sequestrado, né? Olha só que legal, né? Então é bem legal você fazer essas relações, porque parece que, de certa maneira, que o universo distópico, ele conversa entre si. Sim. Né? Você teria aquele núcleo ali onde a humanidade tenta se preservar, você teria os efeitos da radiação cada vez mais fortes e terríveis, e essa humanidade cada vez com menos saída, né? E se degringolando e caindo de novo para a barbárie ao longo do tempo, né? Não, e depois dos Ardós, se a gente quiser puxar muito, forçar muito, bota o Planeta de Macacos. Opa, tranquilo. Enquanto isso, numa estrada solitária, tem um pai e um filho também falando pra ele, mantenha a chama acesa, mantenha, dentro de ti. Porque na verdade, como a gente falou, né, todos esses são futuros que a gente tem medo que aconteçam, né? E alguns deles, para você chegar nele, tem que passar por outro, né? Que também já foi mostrado no cinema. Então dá para fazer realmente essa ligação aí. E quem sabe, né? Não pode gerar aí um universo compartilhado no futuro, quando não tiver mais o que fazer com histórias em quadrinhos e adaptações de outros livros. Sim. Alguém resolve falar, escuta, teve uma época que o pessoal só fazia filme pós-apocalíptico, vamos criar um universo compartilhado disso daí. Sim. E adaptar tudo de novo, né? Muito bom, gente. Faltou a gente comentar aquele final, né? Que é um final onde eles vão ter uma fuga, não é? Eles vão fugir
vão ser pegos primeiramente, né? A gente não comentou isso, né? Eles vão ser pegos, só que, veja bem que interessante, eles tinham um plano, né? Então, quando eles foram presos, vão ficar abaixo dessa cúpula, vão ficar presos lá, só que ele levou o material para poder tentar fazer uma escavação. Agora veja uma faca, né? Detalhe, aquele chão deles não é muito ok, né? Eu aceito que o cara não tenha pegado a fila na segunda vez, mas a faca não. Aquela faca já é Guinson 3000, entendeu? Tem que ser Guinson laser, né? Ela fura você tudo. Tem que levar em conta que aquele asfalto também não deve ser lá muito bem feito, né? Deve ser Bom, mas assim, interessante porque eles vão escavar, vão chegar no local onde eles vão fugir pelos túneis, né? Pelos esgotos, pode-se dizer, né? E é muito curioso, porque é um final dúbio, né? Eu não sei se ele é um final otimista. Vão chegar numa praia, né? Vão atravessar, vão sair pelos esgotos, né? O cara vai até seguindo, vai acabar descobrindo o marido da Daiane Cilento lá, né? Vão chegar nos esgotos, vão fugir para o mar e vão atingir uma praia. Fora desse ambiente, não existe mais fumaça e névoa. Não existe. O local está limpo, o ar parece limpo. Mas tem uma placa que fala de perigo de radiação, não sei se você lembra disso. Então, e aí a gente não sabe... E aí a gente não sabe se isso é verdade ou não, né? Exato, se tem realmente uma radiação ali. Porque a gente não sabe o período da época que eles estão vivendo agora. Fiquem aberto. Sim. Fica. Mas eu acho acho objetivo que mesmo. Fiquem abertos, mas quando a gente olha aquela natureza extremamente controladora, abusiva e daquele governo central, a gente fica bem com a pulga atrás da orelha que, digamos assim, a situação ficou realmente insustentável, havia radiação, foi necessário criar aquele estado policial e todo aquele controle, mas talvez quando a situação melhorou e você já conseguia habitar ali fora da redoma, o governo que existia não quis abrir mão do poder e do controle que ele tinha e ficou quietinho e manteve a situação do jeito que estava. Exatamente. Ainda mais controlador, né? Vocês lembram do Fuga do século 23? Fuga no século 23, na verdade, né? Onde, na verdade, o mundo já tinha se recuperado. O mundo tinha condições de receber o ser humano. Né? Só que eles estão numa cúpula e com os dias contados ainda por cima. Então, eu acho que também rolou uma questão da farsa, né? Onde eles conseguiram fugir. Você não tem ideia do futuro deles, né? Mas pode ser um futuro bem melhor do que aquela porcaria que eles estavam vivendo ali, né? Aliás, todo governo faz isso, né? Todo governo totalitário, ele fala, olha, pra gente resolver esse caos aqui, a gente precisa receber poder absoluto nas nossas mãos, nós temos que revogar direitos civis, garantias, mas assim que a situação estiver controlada, a gente devolve tudo isso pra vocês, tá? E isso nem acontece hoje em dia, né, gente? O povo continua acreditando, né? As pessoas continuam acreditando porque não estuda história, agora, né? E os filmes distópicos hoje são todos jogos vorazes, que aparece um adolescente e salva todo mundo. Quer dizer, é verdade, sim, né? É o tipo de filme distópico. Muito mais teen, né? No sentido de atrair o adolescente. Sim. Isso, cada geração acho que tem que ter a distopia que merece, né? Na época do 1984, né, que é 47, 48, você tem o pós-guerra, né? E que, inclusive, as pessoas não param pra pensar muito nisso. O Orwell era socialista, mas ele não concordava com o stalinismo, que é diferente. Só que ele bota o seguinte, o próprio Orwell passou fome como muita gente na Inglaterra depois da guerra. Então joga aquilo ali no sentido de, olha, estamos no desespero, né? E hoje o que você tem? Hoje você tem uma geração leite com pera, né, gente? E aí vai ter essa coisa aí, vai geração... Nem Neston. Neston é muito bom pra esse pessoal, né? A gente... leite com pera mais fraquinho. Então tem que ter uma heroína, um herói latim que salve tudo. Ok, tem uma cidade ou outra que é sacrificada, no caso de Jogos Vorazes, mas tudo dá certo no final. Não tá dando certo, gente. É isso que é interessante. O final de Jogos Vorazes é uma das coisas mais ridículas que eu já vi na vida. Nossa, é péssimo, gente, é péssimo. Tudo tem que ser mais palatável. Essa que é a questão que eu tava comentando e falando com o Alexandre. Que a impressão que eu fico é que tem que ser palatável. Tem que ser facilmente absorvido. Tem que ser didático. Então, na verdade, você tá exigindo menos cada vez do espectador, não é? Essa ideia de que eu tenho uma heroína, ela concentra nas costas dela o poder de salvar todo mundo. E tem uma coisa muito engraçada nesse final dos Jogos Vorazes, que eu tenho lá o líder Snow,
parece que ele é o mal encarnado, porque depois que ele morreu, e uma outra líder ia tomar o lugar dele, parece que esse mal advém de um indivíduo. Se tiver um indivíduo malvado ali mandando e manipulando, o mundo inteiro vai fazer o que ele quer, e eu preciso de um único outro indivíduo também que faça frente a ele. Quer dizer, duas pessoinhas decidindo o destino de todo mundo, ninguém discute, ninguém se... Tira a responsabilidade do sistema, né? Como se o sistema não fosse corruptível e corrupto, né? É só o cara que tá ali. Se tirou ele, beleza. Tira a responsabilidade do ser humano, né? Isso é de uma tolice assim galopante isso daí, mas, né? Bom, chegamos no final aqui tocando foda-se, dando até spoiler de Jogos Vorazes. De Jogos Vorazes. Eu fico imaginando se vocês estão falando aqui. Se você não assistiu, você já acabou de se fuder, entendeu? Eu fico imaginando que vocês falaram que cada geração tem a distopia que merece. Eu fico imaginando o pessoal que é a geração de Jogos Vorazes assistindo os Ardós, né? A heroína é a Jennifer Lawrence. Não, você assiste os Ardós aqui, que tem esse cara. Com essa roupinha legal. Sean Connery de fraldão vermelho. Viu, Fábio? Tu queria trazer uma questão de machismo, né? Acabou nem trazendo isso daí, né, querido? Você quer falar alguma coisa sobre isso? Isso, quero sim. Tá. É o seguinte, é justamente o que a gente estava falando antes da questão do comportamento, né, dos personagens, de eles serem meio anestesiados. Mas tem umas coisas assim, por exemplo, o parto é uma cena linda, mas quando eles transam pra ter o filho, assim que acaba, é aquela coisa tradicional dos anos 70. O Oliver Reed vira pro lado e ela que se aninha no peito dele, né? Ok, você pode entender pelo contexto do filme, e o Oliver Reed é um tremendo ator, entendeu? Mesmo nesse filme em que as atuações não precisariam ser muito exacerbadas, o Oliver Reed ele tem um trabalho contido ali que você vê que tá além do que pediram pra ele fazer, né? Então, ok, isso rola legal. Mas isso talvez também seja uma coisa do diretor, porque anos 70 era uma época que você não se preocupava muito com isso. Tem vários momentos em que ele quase que manda ela se calar, e a impressão que dá é que a Geraldine Chaplin tá uma oitava acima, tentando fazer uma mulher meio histérica de vez em quando. E a Diane Cilento faz direto, né? Tá rolando gaslighting aí, né? Sim. Porra, total. E tem uma cena mais pro final que até o Don Gordon dá ali uma bifa, né, nela, né, pra ela cair, ou é o Oliver Reed que faz isso, eu não lembro agora. Não, é o Don Gordon, quando ela é o Don Gordon, porque ela entra no meio e fala, não, parem de discutir vocês, não sei o que, e ele dá um tapa nela. Uma bifa que ela cai no chão, entendeu? Então, quer dizer, é o tipo de coisa que talvez naquela época não passasse batido, tipo, ok, mas não é ok, né? Então, é interessante ver que talvez uma coisa que tenha ficado datada no filme que seja isso, né? Vamos trazer então as nossas considerações. Começando aqui pelo nosso amigo Fábio Fernandes. Fábio, e aí? Assistir o ZPD, né? E ter esse diálogo, né? Conversar sobre. Eu sei que você é muito fã de sci-fi como a gente, né? E aí, como foi a experiência? Você incentiva, querido? Eu incentivo totalmente, Angélica. Eu acho que, pra mim, é sempre um grande prazer ler um livro novo ou ver um filme novo de sci-fi. E é bacana, assim, tipo, acho que eu falei isso antes da gravação, eu não conhecia esse filme, era uma falha, não só uma falha de currículo, como uma falha de caráter, que felizmente agora eu corrigi essa falha. Porque é muito gostoso. Você tem uma coisa que o americano usa muito, a gente não fala muito em português, que é você ser um completista. Completista é aquele que tem que colecionar tudo de um tal autor ou tudo de um tal gênero. Eu não sou um colecionador de ter mais objeto físico em casa. Eu me desfiz de muito livro e filme nos últimos anos. Mas eu gosto de me considerar um completista no sentido de, sim, você me pergunta sobre um determinado gênero, de eu querer ver tudo que tem sobre esse gênero. Né? E eu acho que, assim, eu tô chegando lá. ZPD foi uma falha que eu corrigi e vale a pena. Né, ouvinte, tudo que está sendo dito aqui, você pode encontrar 2, 3 falhas, que sempre haverá falhas de currículo, falhas nos efeitos práticos, alguma coisa na atuação, mas as soluções dadas foram muito boas e o roteiro é um roteiro inteligente. Sem contar a atuação, né, do Oliver Reed e da Geraldine Chaplin. Então, eu me sinto muito feliz de ter visto esse filme, de hoje em dia a gente ter uma cultura de não só de assistir, não só de cinema, como de Netflix, como de torrent, que permite que a gente tenha um acervo digno do Martin Scorsese. A gente só não tem lá os 3 andares que ele tem da casa dele, DVDs e Blu-ray todos, mas o resto eu me garanto.
E acho que vocês só têm a ganhar vendo esse filme. Sim, meu amigo. E aproveitando aqui, emendando aqui, que é claro que a pessoa vai querer conhecer aonde que você está contribuindo na internet, né? Então repete aí, dá o endereço para as pessoas poderem acessar o teu podcast ou até mesmo teus outros trabalhos que você possa estar publicando. Aonde encontra? Opa! Olha só, se alguém quiser saber um pouquinho do meu trabalho como escritor, eu acabei de publicar, porque mês passado, um conto na revista Trasgo, do Rodrigo Van Campen, que é trasgo.com.br. É a última edição agora, tem um conto meu, chamado Amor, uma Arqueologia. Eu tenho alguns contos em inglês também, mas para isso, de vez em quando, eu dou uns links nos meus endereços de web, né? Eu posso ser encontrado no Twitter para @Fábio Fernandes. O Facebook também é Fábio Fernandes. Eu sou o único cara de barba branca, até onde eu sei, nos perfis. Tem uns 20 Fábio Fernandes lá. Mas, como eu falei no começo, eu tenho um podcast agora com a Clara Madrigano, dentro do Anticast, do Ivan Mizanzuki, e o podcast se chama 3 Páginas. A gente faz um trabalho de leitura crítica. A gente lê contos dos ouvintes, os ouvintes mandam pra gente, e a gente lê sempre só a primeira página de cada conto. Então são 3 contos por edição de podcast. E a gente faz uma análise do começo da história. O que leva a gente a querer continuar lendo a história, né? Então a gente está fazendo um trabalho legal com isso. E esse trabalho é gratuito, evidentemente. First come, first serve. As pessoas mandam, a gente vai pegando e vai lendo. E quem quiser fazer esse trabalho mais a sério, tipo, olha, eu tenho um conto grande que eu quero mandar para uma revista, mas eu estou meio inseguro, eu tenho um romance que eu estou fazendo agora, mas eu não tenho agente literário, não tenho ninguém que me dê um feedback, eu presto serviço de leitura crítica. Vocês podem me procurar através desses endereços de rede social e eu dou os detalhes para vocês. Tá feito o meu jabá. Obrigado. Muito obrigada, viu, Fábio? Um prazer muito grande. Espero que a gente volte a gravar, viu, querido? Porque eu gosto muito de você, a gente interage muito, né? Chega a ser estranho e bizarro a gente gravar pouco, né? Porque a gente tá sempre interagindo, né? Tem muito. Mas a gente vai gravar mais. Quero muito participar contigo de mais programas aqui. Sim, olha lá, o Alexandre também fica a dica, viu, Alexandre? O Fábio é uma pessoa maravilhosa, viu? Chame para os seus podcasts falando de sci-fi e tal. Ele é uma pessoa que contribui muito, viu, querido? Você tinha falado, né, que a gente tinha combinado de gravar sobre o Omega Man, né? Sei, vamos ver. Vamos ver, bota na agenda. E você, Marcos? E aí, considerações finais, querido? Fale um pouco aí sobre as suas impressões. Quanto ao filme, é um filme angustiante, por vezes incômodo, mas eu acho que ele discute algumas questões que ainda são válidas no dia de hoje e lembra também quem nós somos enquanto seres humanos, o que é importante pra gente enquanto sociedade, enquanto espécie e também enquanto indivíduos. Então eu acho que é um filme que por incrível que pareça, ele ainda continua atual, interessante. Para quem gosta de ficção científica, eu acho então o convite para conhecer, para apreciar é dobrado, que eu acho que vai ser algo muito curioso. Vale a pena também para quem gosta do Oliver Reed e da Geraldine Chaplin, que são 2 atores excepcionais e estão muito bem também nesse filme. Então acho que tem N razões interessantes para que as pessoas conheçam e aproveitem. Com certeza, meu querido. Muito obrigada. Você, Alexandre, primeiramente, muito, muito obrigada por você aceitar nosso convite, viu? E fale aí um pouquinho, então, em suas considerações finais. Fale do Cine Alerta, que é um podcast que eu gosto muito. Gente, ouvintes, eu sou chata com podcast, entendeu? Eu sou tão chata com podcast quanto eu sou com as obras, entendeu? Que eu procuro muita coisa, mas eu tenho que gostar, eu tenho que curtir para eu poder divulgar. Então eu divulgo muito o Cine Alerta, querido. Obrigada por você vir aqui colaborar com a gente no Masmorra. Eu que agradeço o convite, Angélica. O Cine Alerta, cinealerta.com.br. A gente tem podcasts quinzenais, o Alerta Vermelho, né, que é o podcast principal. Comenta filmes, gêneros, épocas, diretores, né? E tem os minicasts, né? Que são podcasts que a gente pega um seriado e semana a semana grava ali sobre episódio a episódio de algumas séries, né? A gente tá terminando agora Mr. Robot, mas a gente faz de Game of Thrones todo ano, né? E várias outras séries. Vão começar agora Ash vs Evil Dead. Olha, que maravilha, sim. Esse a gente não fez no ano passado, mas a gente vai recuperar esse erro cometido. Tô lá no Twitter, @AlexLuizBR, pra quem quiser me seguir, de vez em quando eu dou umas dicas lá e tal. E sobre o filme, eu acho que é um filme essencial, assim, pra quem gosta de ficção científica.
tem que conhecer. É um filme que, como eu disse lá atrás, é um filme de ideias e que um diretor com pouco conseguiu fazer muito, assim, conseguiu transmitir essas ideias de uma forma muito, muito peculiar, né, num filme que pode não ser tão fácil para o público de hoje, para o público mais novo, né, que não está acostumado com esses filmes, mas eu acho que tem que começar de algum jeito. Então, o ZPD aí é um bom filme. E depois vai procurar os outros dessa época também, as outras ficções científicas dessa época, que são muito interessantes. Tem filmes melhores, né? Tem filmes piores, bem piores, inclusive. Mas que eu acho que todos devem ser conhecidos, assim. Nessa época, como a gente falou, era uma época de filmes de ideias. Então, mesmo os filmes ruins, se você pegar um e falar, porra, não gostei desse filme, eu duvido que você não tire nada dele, né? Então, o ZPD com certeza não tá na seleção de filmes ruins, né? Ele tá na seleção de filmes bons e merece ser conhecido, sim. Ótimas interpretações, direção muito interessante. Uma pena que, como a gente falou lá no começo, o cara fez pouca coisa, né? Mas uma passagem curta pelo cinema, mas uma passagem que deixou a marca dele ali e que vale muito a pena. Sim, querido. Obrigada, viu? Adorei as tuas considerações, viu, Alexandre? Valeu. Vamos lá. E a sua host aqui, eu sou fã de sci-fi, eu sou altamente suspeito, eu curto isso daí. Pra mim, eu já era fã, porque eu acho que tá meio interligado, ou é viagem na minha cabeça. Eu sou fã de terror. E não é de estranhar que eu sou fã de sci-fi, entendeu? Eu gosto de universos onde as coisas vão dar merda, entendeu? Eu ainda gosto de um sci-fi que fica prevendo coisas destruidoras, entendeu? Essa sou eu. Eu curto muito. Eu acho que essa espécie de obra é uma obra enriquecedora. E a gente coloca isso daqui, o nosso casting aqui do Classic, ele costuma ser de pessoas mais velhas, né? Normalmente. E hoje até o Alexandre, dentro dessa podcast, até que é uma idade, né, Alexandre? Quantos anos você tem? Desculpa perguntar. Eu tenho 31. Ah, então, tu é um menino, né? Porque aqui normalmente a gente pega, todo mundo mais de 40. Eu sou vovô então, né? Ah, pô, eu tô com 45, eu tô com 50. Né? Tá com 50? Olha lá, tá vendo? Mas assim, eu digo assim, porque nós temos o Paulo Elache, né? Que ele não tá hoje gravando com a gente, mas ele sempre grava. Então, nós todos mais velhos, muita coisa a gente já assistiu e vai reassistir pra poder divulgar, né? A gente pega essas obras mais pouco discutidas, sabe? Assim que, ninguém fala nada. Então, eu acho que a ficção científica, os filmes desse conteúdo, eles trazem reflexão. Eu sempre falo que o cinema é para isso, ele é para reflexão, ele é para diversão, também para dar risada, né? Mas ele é para reflexão. Então eu gosto disso. Eu acho uma coisa construtiva. Eu não vejo isso de maneira negativa. O ZPD, os filmes que a gente citou, que a gente mencionou aqui, até o próprio filme do Cuarón, Filhos da Esperança. Então são filmes que servem para isso, para uma boa reflexão, né? E para boas discussões, como gerou aqui, né? E eu queria trazer aqui rapidinho, porque a gente falou pouco talvez dos atores, né, eles são atores maravilhosos, mas eu queria dar um foco aqui na Geraldine Chaplin, né, que a Geraldine Chaplin nessa época desse filme, ela era casada com quem? Com Carlos Saura, que ele é um diretor espanhol maravilhoso. A gente já dedicou um podcast falando mais do cinema, onde o Saura ele aborda a dança, né, a música e a dança, né, a gente falou da trilogia flamenca do Saura, mas a Geraldine Chaplin, ela está nos filmes de viés político do Carlos Saura, né, enquanto ela era casada com ele, né, O Jardim das Delícias, Ana e os Lobos, né, então é muito interessante você procurar, além da ficção científica, filmes que eles, veja bem, o Carlos Saura, ele gravou esses filmes sem sair da Espanha. Agora vocês reflitam como é que no meio de uma ditadura, um diretor com esse conteúdo, né? E porque o Buñuel, ele fazia obras contundentes, mas muita coisa ele gravou fora da Espanha, né? O Saura ficou lá, entendeu? E gravando A Caça do Carlos Saura, por exemplo, é um filme que ele é obviamente um retrato da ditadura que está acontecendo, né? Só que ele fez isso, né, através de metáfora, né? Então eu gosto muito disso. Eu queria que vocês, nossos ouvintes, nos acompanham aqui no Sci-Fi, fossem atrás, né, das obras que a Geraldine Chaplin gravou enquanto esposa do Carlos Saura, porque são excepcionais, né? E busquem também o podcast, porque é lindo, gente. A gente falou da trilogia flamenca e foi foda, foi lindo, é poderoso. Né? Então foi demais gravar com vocês, agradeço muito. Primeiramente, obrigada, né, por sua audiência, e entre em contato com a gente, né? A gente sempre busca o feedback, gente,
gente, ele é não digo nem o pagamento, né? Mas ele é uma maneira de você complementar o nosso diálogo aqui. Então você comente na postagem, divulgue e traga aqui os seus pensamentos, suas obras favoritas. Dê um complemento aqui no final do podcast. Nossos perfis aí são todos linkados na postagem, nossos perfis pessoais, nossos blogs. E do Masmorra, se você quiser acessar o Facebook, por exemplo, é facebook.com/cinemasmorra. No Twitter nós estamos como Masmorra_cast. Você encontra nosso material lá no masmorracine.wordpress.com. Adorei gravar, muito obrigada e bola pra frente, né? E não é a mamãe. Opa! Ai, gente, aquelas cenas dele, baby, eu ficava, não é mamãe. Bom, gente, muito bom. Adorei, valeu. Gente, foi maravilhoso, sensacional.